Tenho o prazer de receber aqui no estúdio do programa Piracicaba agora o Dr. Douglas. Ele é secretário de saúde, médico e secretário de saúde aqui no município de Piracicaba. Douglas, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por atender o nosso pedido para a gente conversar um pouquinho com a população da cidade de Piracicaba e região. Tudo bem com você, Douglas? Olá, muito boa noite. Maria, Neto, um prazer enorme estar aqui novamente, dessa vez como secretário de saúde, né? Pois é. Boa noite, doutor, bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite também aos telespectadores, né, que com certeza aí, né, compõem aí uma clientela fiel do seu programa, Neto. Sim, muito obrigado pela presença. Se você quiser participar, 991411048, está aí nosso WhatsApp na tela. Bom, a gente começa a abrir esse bate-papo, Douglas. A gente vai saber de algumas ações que a Secretaria está fazendo. Entre elas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vacinação, né? Nós tivemos aí vários períodos, né, nesses últimos 2 anos, né, onde a atual gestão teve que encarar e resolver, né? Acho que o momento mais crítico que a gente pode, e acho que a secretaria que mais foi afetada por isso, foi o momento da pandemia, né? Claro que trabalho em renda, outras secretarias, aquela situação fecha, não fecha, como é que a gente faz, mas acho que foi a atuação da Secretaria de Saúde onde realmente caiu a bomba, né? Teve que se fazer. Ligado a isso, queria que você falasse um pouquinho sobre a campanha de vacinação, né? A gente está aí com a campanha, né, da multivacinação, atualização da carteira. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Como é que está essa campanha no município de Piracicaba? Algumas vacinas, elas têm que ser renovadas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, até como para alertar a população, mas justamente para demonstrar a ação da Secretaria. Não, legal. Esse é um assunto muito importante. Dia 7 de outubro agora, né, a gente tem o dia D da vacinação, tá? Importante lembrar a toda a população que vacinação não é só no dia 7, né? Na verdade, é um ato contínuo que acontece durante todo o ano, né, do decorrer do ano, porém, para a gente tentar atualizar e fortalecer, né, os programas vacinais, abre-se uma campanha. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade, né, de sair do trabalho, conseguir chegar na hora numa unidade de saúde. As pessoas são trabalhadoras, são estudantes e não conseguem, às vezes, realmente, no corre-corre do dia a dia, né, acessar o serviço de saúde para atualizar a sua carteira vacinal. Né, de forma que, nesse mês agora, no dia 7, a gente começa com essa campanha, né, com inclusive abertura de várias unidades de saúde, não são todas que abrem, né? Tem uma relação de unidades de saúde que são disponibilizadas no final de semana para que as pessoas possam ir a essas unidades e atualizar, né? Leva a carteirinha de vacinação para que o profissional, né, que é responsável por essa checagem, né, possa ver tanto dos adultos quanto das crianças, mas o foco agora realmente é uma atualização das crianças, né, para que elas possam atualizar isso daí, né, e ficar com a carteira completa. Lembrando que vacina, né, ela não é remédio, na verdade é um ato de prevenção, né, é algo que impede a pessoa de ter a doença, né, ou se tiver, né, de uma forma mais atenuada. E mais importante do que tudo, né, ela cria o que a gente chama de bloqueio populacional. Então, aquelas pessoas que estão vacinadas, elas impedem que essas doenças infecto-contagiosas se alastrem e protegem aquelas pessoas que não podem ser vacinadas, seja porque tem uma doença imunológica, algum tipo de alergia, né? Então, é importantíssimo que todos possam participar dessa campanha. O ato da vacinação é um ato de colaboração, né, com o próximo, consigo mesmo, mas com o próximo, né? A gente sabe que graças à vacinação que se conteve aí muitas doenças, né? Inclusive a própria pandemia, né? Foi através da vacinação que você diminuiu o contágio, né? Quer dizer, se cada pessoa ela acaba servindo como, né, transmite a doença, né? Então, a partir do momento que você se vacinou, você está colaborando com a sua cidade, é um ato de humanidade, né? Com o próximo. Não, com certeza, né? É um ato aí de que a gente de preocupação com a sociedade, isso, né? E as ações da Secretaria de Saúde, quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de saúde pública, não é a saúde individual, isso, né? Exatamente. Eu tenho que me preocupar com toda a população em todos os seus aspectos, né? E as vacinas, elas têm essa característica, né? Ela tem a preocupação com toda a população. Perfeito. Vou falar uma coisa para você. Eu fui vacinar, acho que foi a 3ª ou a 4ª da Covid, né? No posto de saúde na área central. E o pessoal, muito gente boa, enfim, né? E eu levei minha carteirinha, vou levar minha carteirinha só para ver, né? Pô, eu cheguei lá, totalmente desatualizado.
A moça falou, olha, Neto, você tem que tomar tudo de novo aqui. Quer dizer, a gente vai adquirindo a idade, com ela a experiência, mas tem certas coisas que a gente tem que relembrar, né? Como, por exemplo, a própria vacina. Tem certas vacinas que você é obrigado a tomar a dose de reforço com a sua idade, né? E aí eu fiz a vacinação, tomei todas as vacinas, foi muito legal. Elas atualizaram minha carteirinha, trocaram minha carteirinha, uma carteirinha super antiga, né? Vamos dizer assim. Refez, ela passou tudo certinho, com carimbo, com registro. E aí eu tomei todas as doses e atualizei. Quer dizer, isso também é muito bacana, né? Quer dizer, você quando vai ao posto de saúde com a sua carteirinha, o que não tiver atualizado vai ser atualizado pela equipe, né, Douglas? Exatamente. Vai ter um olhar carinhoso de toda a equipe, né? Elas estão todas preparadas, treinadas para, inclusive, realmente, aí depende da idade da pessoa, né? Da criança ou do adulto, quais as vacinas que ela já tomou na sua vida, quais precisam ser reforçadas, né? Isso tudo vai ser visto nessa campanha, né? Para que realmente a gente tenha uma cobertura vacinal, né? Uma proteção populacional mais ampla possível, né? Porque é isso, né, doutor? Enquanto a gente é criança, a gente espera-se, né, que a mamãe e o papai que vão cuidar disso, da carteirinha, de quando vai vacinar. Mas quando você se torna adulto, aí você tem que lembrar. E às vezes a gente esquece, né, doutor, que muitas têm um prazo, né, 10 anos, alguns anos, né? Então é importante que o adulto também fique ligado nesses prazos, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Eu sou obrigado a confessar que eu também, recentemente, tive que tomar umas injeções a mais por causa de uma desatualização da minha carteira, mas eu também aí acabei fazendo todo esse processo de atualização também. Mas com certeza, né, a gente precisa. E na dúvida, né, é complexo o processo vacinal. Antigamente era 1 ou 2, 3 vacinas e pronto. Hoje é uma série de siglas, né? Então acho que o paciente, a população, o leigo, de uma forma geral, ele vai ter muita dificuldade de ir lá no site do Ministério e olhar sua própria carteira e ver se bate, né? Eu acho que não, vá na unidade de saúde, compareça para que você possa ter um profissional capacitado a fazer toda essa checagem. Douglas, vamos falar sobre a carreta, né? Acho que tem imagens da carreta. Vou pedir para colocar. Olha, são ações que está aí em destaque para você. Olha que legal, gente, essa carreta está lá na Paulista, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que são ações como essa, preventivas, né? A gente sabe muito bem que quantas pessoas iniciaram o tratamento, enfim, né? Mas isso dá um resultado muito positivo para a cidade, né? Quer dizer, você tem aí todo o acompanhamento que é feito por parte da Secretaria durante todo o ano e algumas campanhas específicas que ajudam muito, né? Fala um pouquinho sobre a carreta da mamografia que está ali na Estação da Paulista. Perfeito. Isso foi um esforço da Secretaria Municipal de Saúde, né, em convênio com o governo do estado, de trazer essa carreta para a nossa cidade de Piracicaba, né? E o que isso beneficia a todos nós, né? São exames adicionais aos que já são realizados na rede pública, tá? Então são os exames de mamografia, né? Cada exame aí que a mulher ela comparece, né? São 50 exames por dia, né? Porque é um exame que não é só ir lá e bater, né? Tem todo um preparo para fazer, todo um processamento de imagens, né? Então ela comparece para poder pegar a senha e fazer esse exame, né? Que é preventivo para câncer de mama, que é o câncer mais frequente na mulher na atualidade, tá? E ações como essa são muito boas porque não só você faz o exame, não é fazer o exame só. Esse momento é aproveitado até para dar orientações para essas mulheres, né, acerca das outras medidas preventivas que ela tem que fazer. Por exemplo, a gente estava falando de vacina, tem a vacina do HPV que previne câncer de colo de útero nas meninas, né? Então a gente, não só a questão de fazer o exame, mas como, de uma forma geral, como você pode se comportar na questão do autoexame, que, né, é algo que é mais simples de ser realizado, entre outras orientações com relação à saúde da mulher, tá? Então é uma abertura, né, que começa agora com essa carreta, né, que é o chamado Outubro Rosa, Outubro Rosa, né? Isso. Aliás, né, são várias ações, né, que a prefeitura está fazendo, que a secretaria está fazendo sobre o Outubro Rosa, né? Isso, exatamente, né? Então existem uma série de programas, né, uma série de ações que a Secretaria de Saúde promove, tentando reforçar a cada mês, né, temático, né? Então setembro agora foi uma questão do suicídio, né? A gente teve uma série de ações aí, né, e fechamos aí com o Musicalmente, feito lá no Teatro do Engenho, né? E agora em outubro a gente tem o Outubro Rosa, em novembro o Azul e assim por diante, né? A gente tem uma série de ações temáticas, a cada mês a gente tenta dar um reforço
para cada uma desses programas de natureza mais preventiva e de valorização à vida. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, programa Piracicaba Agora, entrevistando o Dr. Douglas, secretário municipal de saúde. Se você quiser mandar alguma pergunta, 991411048. Douglas, a gente sabe que a administração, ela tem que ter um olhar para cada local, para cada bairro, né? A gente sempre pensa que a administração ela é feita de uma maneira geral, né? O que funciona em Limeira vai funcionar em Piracicaba, o que funciona em São Pedro, enfim, não é assim. E você, hoje como administradora aí da área da saúde, né, junto à prefeitura, sabe que cada região requer uma ação, enfim. Fala um pouquinho para nós, queria te perguntar isso, que acho que é uma coisa que você se deparou, sobre essa lei, né, existente não só na área da saúde, mas em todas as áreas, né? Por exemplo, você precisa comprar uma máquina de raio-x. A prefeitura é obrigada a comprar uma máquina de raio-x com um determinado representante, o vendedor, que o preço é mais baixo, e às vezes compra uma máquina que o revendedor é lá em Manaus, que depois de 6 meses você nunca mais encontra essa revenda em Manaus, ela some. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de lei, né? Como isso engessa vários setores públicos, né? Ao mesmo tempo que é para resguardar, porque não haja qualquer tipo de desvio, enfim, acordo, mas isso engessa muito a prefeitura, né? Nós tivemos um tempo atrás uma máquina, isso conversando com o Luciano que esteve aqui, ele falou, né, nós temos uma máquina que foi comprada em cima, né, que rege a compra de uma máquina, compramos essa máquina lá da área região norte, de uma empresa X, essa empresa não nos responde, a máquina quebrou uma peça, a gente não consegue reposição. Fala um pouquinho isso, porque a população precisa saber, porque às vezes acontece... há um problema gerado, eu estou falando de máquina, né? Mas pode ser um instrumento, enfim, pode ser algo específico. E aí fica meses à espera, e aí a população acha que é pouco caso por parte da prefeitura, é pouco caso por parte do gestor, e na verdade não é. Existe essa lei que você é obrigado a comprar do mais barato, e a regra é essa, o mais barato, no fim, sai mais caro. Fala um pouquinho sobre isso, como médico e hoje como administrador. Exatamente. Esse é um grande desafio que a gente tem na gestão pública com relação ao princípio da economicidade, né, e da prevenção a atos de corrupção, né? Então, criaram-se uma série de mecanismos para exatamente tentar mitigar o mau uso dos recursos públicos, né? E e todo o sistema público, ele é bem rigorosamente vigiado pelo Tribunal de Contas, né? Seja ele do Estado ou da União. Bom, pois bem, para realmente você fazer uma aquisição, seja de maquinários, né, aparelhos de raio-x, mas assim, para tudo a gente precisa atender a lei licitatória, que a gente fala, né? Você precisa fazer uma tomada de preços, apresentar isso, né, para os sistemas de fiscalização interna, né? Então a gente tem uma procuradoria, né, que são uma série de entendedores da lei, a gente precisa enviar esse tipo de documentação para eles, são eles, na verdade, que elaboram os contratos, o que a gente chama de termos, atas e tudo mais, né? De forma tal, né, que, de fato, a gente também não pode ficar dando grandes especificações acerca do que a gente quer comprar, porque aí o pessoal fala que a gente está direcionando a licitação, né? Ou seja, você está botando tanta coisa na licitação que eu estou vendo... você tem poucos que atendem a isso, então, né? Aí eles nos acusam de estar direcionando, e dando não leva em consideração, né, a qualidade e a referência que é um profissional da área, né? Quer dizer, eu preciso desse específico. Não pode. Existe dificuldade. Aí depois que o aparelho vem, né? Recentemente, até no governo do estado de São Paulo, né? Eles tiveram a mesma problemática com o aparelho de tomografia. Olha só. Né? E isso acabou gerando um processo de desassistência que já se arrasta há meses. Desde o início, desde o final do ano passado, eles estão com dificuldade em 4 aparelhos de tomógrafo. Né? Então, é uma dificuldade que o sistema público encontra, né? E a gente tem que tentar fazer um planejamento em cima dessa morosidade do processo de compras, né? Então, às vezes você compra alguma coisa, simplesmente não aparece ninguém para vender. Olha porque isso, eu sou obrigado a seguir algumas tabelas de referência de preços organizadas pelo governo federal. Né? Então, às vezes, eles têm uma tabela de preço que não condiz com a realidade aqui de nossa região. Região, porque é aquilo que eu te falei, né? Cada região, se cada bairro de uma maneira, você imagina o Brasil, que é um continente. Exato. Então, a gente não consegue comprar o remédio porque não aparece vendedor.
né? Então, nossa, é realmente um desafio enorme, né? E a gente não pode fazer da nossa cabeça, né? Nenhum processo de aquisição com recursos públicos pode ser feito assim, como a gente fosse comprar no supermercado o azeite do dia a dia, né? E eu preciso também estabelecer planejamento, né? Então, não posso comprar muito a mais, porque senão eu esgoto o meu recurso. Sim. E aí sobra um monte de remédio lá no estoque, pode ser que vença. Vence, que tem um prazo, né? Então, isso aí foi um erro de gestão, um erro administrativo, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande também, porque algumas compras são de responsabilidade do Ministério ou do Governo do Estado, né? Só que às vezes eles falam assim, a gente não vai comprar e eu não agora, mas eu não sei quando eu vou entregar. Aí eu fico assim, será que eu compro? Ou será que eu espero eles? Mas aí eu corro o risco de não ter disponível para a população. Então a gente fica numa angústia muito grande, né? De repente se ver vítima, né? Às vezes de um sistema de planejamento que complica a nossa vida, né? Então a gente fica sempre naquela expectativa de será que o remédio vai vir do Ministério da Saúde? Será que não vai vir? E se você tem uma doença que não para, não é? Não é verdade? Não é que nem uma luz que está queimada e você tem a escuridão durante o tempo até ser trocado. Você tem uma doença que pode evoluir. Não é? Você imagina a situação, então, do secretário diante dessa angústia, né? Quer dizer... E saúde é uma coisa muito variável, né? Fala assim, tem que ter planejamento e tudo mais, mas assim... O Covid é o melhor exemplo de que a gente teve de ser pego de calça curta, né? A gente fala assim, ninguém viu chegando, todo mundo acabou até falando, não, é uma gripezinha às vezes, pegou todo mundo e gerou uma crise de saúde de dimensões nunca vistas antes aí na modernidade. Ô Douglas, como a dengue, né? Você tem um ano que chove pouco, você tem menos. Você tem um ano que a população é mais consciente e se previne contra a dengue, você tem menos casos, né? Como você tem um relaxar natural de um ano para outro onde você não tem dengue, o pessoal esquece. Que assim, a gente esquece da doença, né? A gente não pega a blusa, aquele velho ditado, né? Que a mãe sempre fala, pega a blusa antes aí que vai esfriar. Você não pega até que você pega a gripe. Você fala, por que eu não trouxe a blusa? Vou ficar gripado. Então é muito complicado. Douglas, você acha que seria interessante, por exemplo, né, uma opinião sua aí como médico, né? Você está dos dois lados, né? Você está no atendimento e você está na administração, né? E está como cidadão também, precisa se tratar e se cuidar. Por exemplo, essa lei não poderia evoluir por uma lei de terceirização? Quer dizer, você contrata uma empresa onde vai ser essa empresa com todo o equipamento que vai fazer o exame naquela pessoa. Você contrata uma empresa que vai te fornecer o medicamento. E você passa a responsabilidade para essa, como se fosse uma PPP, que nós temos aí, que funciona muito bem na cidade de Piracicaba, né? Uma PPP que é total responsável e vai arcar com ônus e bônus. Você acha que seria um caminho para a saúde também? Já existe algum nível de flexibilização com relação a encarar esse tipo de estratégia, né? As terceirizações. Por outro lado, né, nós também temos que estar atentos à questão da terceirização. É que assim, a gente não pode simplesmente delegar essa atividade para o sistema privado e deixar lá acontecendo, né? A gente tem que montar comitê de fiscalização e ficar muito em cima de todo mundo, tá? Por quê? Porque realmente é uma área que precisa ser fiscalizada, porque na hora de vender para o sistema, né, para nós, né? Então as empresas vêm, se apresentam, é tudo uma maravilha, né? Aquele papel couché brilhante, né? Exatamente. Mas a execução, né, ainda mais quando a gente fala na área da saúde, é uma coisa bem mais complicada, né? Existem muitos aspectos loco-regionais, particularidades da nossa população que precisam ser configuradas para que essa população possa ser adequadamente atendida, né? Então, não é só uma questão de terceirizar. Apesar de ser uma solução, né? Para algumas atividades fins eu não posso fazer isso por força de lei. Por força de lei eu não posso, eu sou proibido de fazer. Né? Mas são onde a gente consegue, às vezes, encontrar algum espaço, desde que, primeiro, né, a qualidade seja igual ou superior ao que eu ofereço. E segundo, né, desde que não seja uma hemorragia financeira para a secretaria, né? Eu preciso também seguir um princípio, eu preciso seguir o princípio, né, de razoabilidade na precificação desse serviço. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com o Douglas, secretário de Saúde aqui da cidade de Piracicaba. Maria, tem uma pergunta chegando para nós. Antes de fazer essa pergunta, posso fazer uma pergunta? Antes aí, tem população, o Marcelo que está participando conosco aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Douglas reuniu 150 servidores
Eu não sei se isso já teve outras práticas em outros momentos, em outras secretarias, mas eu acho que isso é tão bacana. Está aí a foto, tá vendo só? São servidores. E o Douglas reuniu esses servidores para discutir novos projetos. Quer dizer, você pega os servidores que estão, a ponta com a população, para, através deles, terem sugestões qual que é o melhor caminho a seguir. Eu nunca ouvi que isso já foi feito antes, talvez na área da educação, né? Talvez sim. Mas eu queria que você falasse, que acho que é a primeira vez na área da saúde que acontece isso, você chamar os servidores, 150 servidores, eu acho que foi feito aí uma escolha desses servidores, né, para cada região, cada atuação, para falar para você, Douglas, a gente precisa disso, o projeto bacana é esse daqui. Foi isso que rolou mesmo? Exatamente, né? Porque com coordenadores diários eu converso quase todos os dias, correto, né? Então, só que assim, isso acaba sendo filtrado, né? Então eu falei, não, vamos pegar um dia, vamos trazer todo mundo que está na ponta. Que legal. Então são pessoas que estão lá diretamente em contato com a população e vamos sentar e ouvir o que essas pessoas têm a dizer acerca da sua própria percepção, né? Do que precisa ser melhorado, consertado, aprimorado, mantido, porque é um bom programa, né? Então a gente tem que olhar para isso também. O que é bom tem que ser mantido, claro, e aquilo que às vezes não está funcionando precisa ser otimizado, né? Então trouxemos todos eles, passamos uma manhã inteira ouvindo todos eles, né? São representantes, né? Claro, a saúde conta mais mais de 2.200 funcionários, não dá para chamar todo mundo, claro. Tá? Mesmo porque não pode parar, né? Exatamente, né? Exatamente. Mas assim, foi uma amostra bem representativa, todos tiveram oportunidade de fala, né? Assim, acabou estendendo até um pouco mais no horário do dia, mas acho que todos lá saíram bem satisfeitos com isso. Fizemos um apanhado. Essa semana eu vou ter reunião agora com os coordenadores, né, que todos eles fizeram uma apuração de dados disso, e a gente vai começar a trabalhar essas informações, tá, para transformá-los em projetos, né, em linhas de ação. Porque também não adianta eu querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Então a gente precisa ver quais são as prioridades, aquilo que impacta mais na população, ou seja, qual a ação que eu vou beneficiar o maior número de pessoas, né? E qual o recurso que eu tenho disponível para aquilo lá dentro de um tempo também, né? A gente tem que considerar o fator tempo. Claro. Né? Claro. Para algumas coisas a população tem pressa, não adianta, né, fazer não alguma coisa. Não é longo prazo, né? Para ontem, né? Então isso tudo aí são informações que vão ser trabalhadas, né? Agora no decorrer, né, das próximas semanas, para que a gente possa traçar linhas de ação além daquelas que a gente já está tomando. Muito bom. Estamos ao vivo, secretário de Saúde conosco aqui. Tem pergunta chegando da população? Vamos lá, Aliás, Maria. deixa eu até avisar aqui, porque tem muita pergunta chegando, de várias questões. Doutor, é a primeira vez que está vindo aqui como secretário de Saúde. Acho que teremos que marcar outras vezes, viu, doutor, para dar conta aqui das demandas da população, viu? Mas vamos começar então. O Marcelo, ele está dando boa noite, Neto e equipe. Boa Gostaria noite. de saber do doutor Douglas sobre a contratação de psiquiatras para os CAPs. Perfeito. Assim como os psiquiatras, nós enfrentamos um grande desafio com relação à contratação de mão de obra médica, tá? Que são assim, tem uma questão, primeiro, a atratividade salarial. Né? Então, Piracicaba, como o salário do prefeito há muito tempo não sofre ajustes, né? Posso lembrar, rapidamente, peço a liberdade, é uma lei que foi criada, uma lei que, quando foi criada, bateram o palmo em pé, achando que ia ser, nossa, que lindo, né? Não ter aumento do salário do prefeito. Essa lei engessou todos os outros que vêm na sequência, estão falando de vereador, estão falando de secretário, estão falando de médicos contratados. E aí, resumidamente, o médico que ganharia aqui X, ele vai ganhar Y em São Pedro, por exemplo. Então, esse médico quer trabalhar em São Pedro, que ele vai ganhar mais. Com isso, você não tem quem preencha a vaga. Uma lei burra que prejudicou a cidade de Piracicaba. E aí, está o prefeito, a Câmara de Vereadores, lutando para quebrar isso, para poder ter um salário, pelo menos um salário que equipare as cidades vizinhas. Senão eu estou falando para o senhor que está assistindo a gente, olha, eu trabalho na padaria. A padaria ali do Chapadão, ela vai pagar R$2.000 para trabalhar. A padaria ali do Novo Horizonte paga 5. Onde o senhor vai trabalhar? É uma matemática. O profissional da área de medicina
que estudou, que trabalha, ele tem que prezar também pelo seu salário. É uma questão lógica. E, Douglas, é impossível a gente ter uma lei como essa que engessou e prejudicou nós que aqui moramos, né? Infelizmente, né? Se tivesse vindo ajustes aí progressivos, né? Isso às vezes teria sido alguma coisa mitigada, mas não foi o que aconteceu e hoje a gente tem esse desafio para enfrentar, né? Inclusive, eu queria dar os parabéns e agradecer aos médicos que sofrem o corte constitucional, que é o nome que a gente dá para isso, né? Eles ganham mais, eles trabalham mais, aí quando eles recebem o salário, vem um corte, né, e fala assim, ó, aqui é o máximo do salário do prefeito, você não vai ganhar isso. E eles continuam trabalhando pelo município. Né? Isso, o dinheiro não vai voltar, né? Diga-se de passagem. Né? Então, são profissionais aí que são realmente comprometidos com a causa pública, permanecem nos seus cargos, né? E a gente tentando criar soluções para isso. Então, todas as especialidades, como por exemplo do psiquiatra, de todas as outras especialidades, nós enfrentamos o mesmo tipo de desafio. Tá? Algumas ações estão sendo tomadas, né, por iniciativa da Secretaria de Saúde. Recentemente, né, no decorrer desse ano, a gente criou o processo de credenciamento para ver se profissionais médicos eventualmente consigam atender pacientes do sistema público, né? Ou ele vem e atende numa unidade de saúde nossa, né? Sem a parte do que a gente chama do processo de concurso, né? Ele faz uma prestação de serviço por pessoa jurídica, ou ele pode, às vezes, atender esses pacientes no seu próprio consultório. Abrimos essa possibilidade também, né? Mas, infelizmente, também a gente não consegue trazer esse valor por consulta, né? em patamares que se equivalem ao que tem no sistema privado, né? Mas nós conseguimos alguns profissionais através disso, né? Existem alguns outros planos tentando fazer esse processo de valoração para a gente conseguir cobrir essas faltas de profissionais que a gente tem na nossa rede, né? Mas são processos que eu preciso passar para o projeto pela Câmara dos Vereadores, claro. Existe toda aquela eficiência do setor público, igual quando a gente fala que vai comprar alguma coisa, né? Morosa, né? Morosa e burocrática, né? Bom, vou para mais participação da população. 991411048. Pode abrir, Tiagão. Olha só, a dona Marinês está aqui e está perguntando, acho que justamente o que o secretário acabou de responder, né? Maria pergunta por que ninguém quer trabalhar aqui na área da saúde, né? Precisa vir de fora, sendo que tem médicos aqui em Piracicaba. Tá respondido, né, dona Marinês? É isso, né? A senhora entendeu direitinho? É isso, né? É uma lei que tem que se desfazer dessa lei, gente, né? É uma lei que na época que foi criada, eu me lembro muito bem, né? 15 anos do programa Piracicaba agora, então a gente acompanha muito bem as transformações políticas dessa cidade. É uma lei que foi, na época, todo mundo achou uma mil maravilhas, né? Uma maneira, quase, vou me vingar dos políticos ruins. Olhando, não, o prefeito não vai ter aumento, o vereador não vai ter aumento. E a gente não conseguiu enxergar, a verdade é essa, Douglas, não conseguiu enxergar que é uma lei que ia, a longo prazo, prejudicar a ponto de a gente não ter médico que queira vir trabalhar no Sistema Único de Saúde de Piracicaba. Quer dizer, isso não foi dito, não, né? Vai ficar defasado, hein? Você vai ganhar mais como médico. Eu estou falando de médico, mas tem outros profissionais. Ganha mais trabalhando. O sujeito mora aqui, tem a família aqui, ama a cidade de Piracicaba. Só que ele tem que pagar as contas, tem que pagar as escolas, o filho, enfim. E ele vai trabalhar na cidade vizinha, né? E aí a cidade vizinha tem baita profissional ali em várias áreas trabalhando e a gente fica sem o profissional aqui. A gente faz o concurso, muitas vezes eles até se inscrevem, né? Aí você faz o concurso, fala, teve bastante inscrição, metade não vai e os que passam às vezes nem aparecem para apresentar a documentação a partir do momento que tomam conhecimento aí do regime de trabalho, o salário que existe e tudo mais, eles acabam às vezes desistindo mesmo. A gente vai aprendendo, né, a olhar essas leis, essas falácias, né? Tem que aprender a aprofundar tudo isso. Nem tudo se resume àquele momento de euforia, né? Lembrando que a população também já teve aquele voto de protesto voltando, né? Já teve isso também, né? A gente vota naquele sujeito, elege ele a deputado como maneira de protestar. É o famoso tiro do pé, né? Atirar no seu próprio pé. Você vai eleger um sujeito lá como maneira de protestar, o sujeito não vai fazer nada, vai ser um mero fantoche, não vai lutar, não vai brigar, não vai fazer lei.
E foi o caso, a mesma coisa, dessa situação que a gente vive hoje em Piracicaba. Fala, já que a gente respondeu uma parte da dona Maria Inês, já que é a dela que está aberta aqui, doutor, ela também está questionando a respeito da dificuldade das vagas em hospitais psiquiátricos, né? Ela sabe, aqui ela comenta, né, que ela tem amigas que tem filho que está com problema, né, precisa de uma internação, mas tem uma lei, né, ela até questionar aqueles hospitais psiquiátricos que tinham, não tem mais. Queria que o senhor explicasse um pouquinho esse panorama, doutor, e a dificuldade das vagas. Exatamente. Recentemente a gente teve uma decisão de tribunal, né, a nível de judicial, de que a gente precisaria desinstitucionalizar os indivíduos que estavam em regime de custódia de internação sem prazo, né, por assim dizer. Essas pessoas que estavam internadas em institutos e tudo mais precisariam ser deshospitalizadas e integradas ao serviço de tratamento ambulatorial, né, e aí cumpra-se. Né? Então, o que está havendo? Né? Esses hospitais que eram exclusivamente para essa finalidade têm que ser transformados em hospitais gerais, para que até entendo de um certo senso, né, de que esse indivíduo, né, que está com problemas, né, de ordem psiquiátrica, ele precisa ser internado num lugar que tenha outros tipos de assistência também, né, clínica, entre outras, né? Só que aí eles fizeram isso de cima para baixo, de uma forma difícil de programar, e a gente está tendo que criar, hoje aqui em Piracicaba, nós temos 10 vagas de residência terapêutica, né, que a gente fala que é para pegar essas pessoas, trazer para nosso ambiente ambulatorial, né? Então tem casas com cuidadores e tudo mais, trazer para cá. A gente vai precisar ampliar essas vagas aí, na verdade, triplicá-las, para que a gente possa, para que esses hospitais possam então se transformar, né, em hospitais gerais, para eventualmente, a gente não sabe exatamente se isso vai acontecer, receber alguns indivíduos novamente, né, no processo de hospitalização, se necessário, né? Então, a gente está sofrendo agora, na verdade, um revés do ponto de vista, né, porque veio a ordem, nós precisamos obedecer, eu tenho que cumprir, né, e aí isso dificulta realmente o processo de institucionalização. Existe, né, a gente tem o vislumbre aí, em contato com alguns institutos, né, de que eu acho que a dificuldade que ela falou, né, que é a internação do adolescente, isso realmente é um grande desafio, não tem muitos institutos especializados nessa questão, mas já foi anunciado internamente, né, não foi feito isso a nível de imprensa, nada disso, mas que uma dessas instituições iria adquirir esse tipo de característica para poder desafogar um pouco, né, o sistema público quando a gente fala nessa característica de paciente. Perfeito. Deixa eu só avisar, porque tem muitas perguntas chegando, né, de vários assuntos. A gente realmente não vai conseguir responder a todos aqui agora, com o secretário aqui ao vivo, mas a gente tem todas registradas, nós encaminharemos para a secretaria, né, para a assessoria, e eles vão nos responder todas elas com calma, e daí a gente repassa para você. O pessoal fica bravo, começa a mandar ponto de interrogação, Faz né? a minha pergunta. Mas todas serão respondidas, talvez não aqui no ao vivo, mas posteriormente sim. Só para comentar, a dona Cleide está indignada com essa questão, né, da injustiça mesmo, né? Muito injusto os médicos terem o salário reduzido, né? Eles salvam vida. Temos excelentes médicos aqui em Piracicaba. E isso a senhora tem toda a razão, né, dona Cleide? Excelentes médicos temos aqui. Doutor Douglas, queria também que o senhor comentasse a respeito do Hospital Mahatma Gandhi, né, que é a OSS, que venceu o chamamento público. E ela está gerindo algumas UPAs aqui. Como que está funcionando, doutor? Perfeito. A Mahatma Gandhi foi a empresa, né, que faz a gestão, né, de unidades de saúde, né, uma empresa que veio para Piracicaba para administrar, gerir, né, tanto os médicos, pessoal, enfermagem, fornecimento, inclusive, de medicações, insumos, né? Eles cuidam de toda a unidade. São duas UPAs, né, unidades de pronto atendimento, que estão sobre a responsabilidade deles, né, que é a Vila Sônia e a Vila Cristina, tá? As outras unidades continuam sob gestão municipal, tá? Qual o sentido de vir, né? Então é bastante, como é que se diz, polêmica, né? Muita gente enxerga, acho que de forma com críticas, né, acerca do processo de terceirização. Aí eu digo o seguinte, tá?
o processo está aí, o Instituto, né, a Mahatma Gandhi está aí, está aperfeiçoando os seus processos, né, até que hoje, inclusive, acho que o Conselho Municipal de Saúde iria visitar o Vila Cristina, né, para poder fazer uma fiscalização ali, né, eu não tenho notícia ainda de como é que isso se procedeu. Tá? Mas basicamente isso ajudou em alguns aspectos, né? Porque quando a gente estava com próprios, né, administrando todos, a gente tinha alguma dificuldade para fazer o fechamento da escala médica, né? Que é o quê? Você às vezes ter que fechar o Vila Resende porque não tinha médicos, né? Não tinha os pediatras, não tinha profissionais para conseguir tocar aquilo. Fora isso, o que acontece? Você acaba tendo que fazer um grande investimento em horas extras, né? Isso corrói um pouco as finanças, né, do município e submete esses profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, todos eles, a jornadas exaustivas, né? E isso deteriora a qualidade do atendimento, né? Claro, a gente não tem como resolver o problema do salário médico agora, a gente tem uma série de coisas que a gente não consegue, por força de lei, né, dar uma resolução imediata, né? Então, uma das saídas, uma das soluções, né, encontradas foi realmente trazer isso daí, a terceirização, que você alivia um pouco essa questão, né, das jornadas exaustivas, né, ao mesmo tempo em que você aloca aí outros profissionais ali para poder tomar conta de 2 unidades, né? A meu ver, né, tem sido um investimento, não, né, mas um programa, um projeto que tem dado resultados ali, né? Que mereçam aperfeiçoamentos, né? Porque toda coisa nova que começa vai se adaptando, precisa, vai se afinando, né? Eles ainda não terminaram, né, o processo que a gente chama de instalação, né, que são 90 dias até eles conseguirem botar tudo em ordem, mas a gente tem um comitê de fiscalização dentro da Secretaria de Saúde que é extremamente rigorosa com eles, né? A gente vê os relatórios e tudo mais. Falei, se usassem a mesma régua para nós, a gente estava perdido. Mas isso é muito importante para a população saber, né? A partir do momento que acontece essa parceria, como a parceria público-privada também, que é assim, há um critério de cobrança e de acompanhamento muito intenso, que não há margem, né? E se acontece qualquer coisa, já tem que ser cobrada, já tem que dar solução. Quer dizer, se pensando no funcional, ela é muito mais exemplar, né, Douglas? É muito rápido, assim, né, a resposta para o que está acontecendo, né? Assim, eles têm uma agilidade que o sistema público não conta, né? Assim, como são entidades privadas, né, por assim dizer, eles têm uma capacidade de fazer modificações, agilidade para determinados tipos de ajustes de trajetória, né? Que são bem mais rápidas do que a própria municipalidade, né? Isso tem acontecido, né? Conforme a gente vê como que a população está sendo atendida e tudo mais, a gente tenta observar e falar assim, olha, o que acha da gente mudar isso daqui para poder ficar melhor? E assim vamos andando, vai se afinando, né? E com isso a gente também conseguiu dar um olhar melhor, né? Recentemente fizemos algumas modificações no Vila Resende, né? Trocamos portas, ajustamos ali a questão de poltronas para tomar soro, né? A gente consegue também dar o olhar nosso às outras unidades, né? Porque eu desafogo um pouco o meu setor de manutenção, né? Então, tem ali os seus benefícios, né? Que pese o que a gente fala, a necessidade de aprimoramentos e aperfeiçoamentos, né? Perfeito. Mais participação, estamos ao vivo. Vamos falar ainda da telemedicina também e vamos falar da expansão da rede Sistema Único de Saúde em Piracicaba. Pois não, Maria? Vamos lá, a pergunta do Periquito, ele está querendo saber, doutor, é uma questão de Vamos para a pergunta lá do Periquito, por gentileza, na tela. Uma UPA bem pontual, tá? Inclusive ele mandou foto de hoje aqui. Doutor, como resolver o excesso de pessoas no PS UPA de Santa Terezinha? Superlotação, falta de ventilação no interior da unidade. Foto de hoje das 11h30 ele mandou aqui. Tava bem segunda-feira é isso mesmo, né? A gente sabe que é assim, todas as unidades. Mas pois não, Douglas? É interessante até trazer isso aí, a UPA da Vila Sônia, né? Vila Sônia. Isso. Mas deu para entender, né? Isso é até legal a gente comentar, né? Porque o que acontece, né? A gente tem um número muito interessante, né?
cerca de 50% de todo atendimento na rede pública do nossa cidade é feito nas UPAs, né? Isso é uma inversão completa da lógica do Sistema Único de Saúde, onde a gente deveria ter 70% das soluções... Teoricamente, é dessa maneira que teria que ser, né, Douglas? Nas unidades básicas de saúde, no PSF, nas unidades básicas e nos CRABs, né? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é fortalecer nossa atenção básica para que o paciente ele não precise ir para a UPA, porque ele vai para a unidade de pronto atendimento, porque todas as outras portas elas não se encontram acessíveis, né? Então, quando a gente comentou agora recentemente, você falou da telemedicina, né? Isso é uma das soluções que a gente vai de forma tentativa, né, de estender o horário de atendimento das unidades, né, básicas, né, por assim dizer, para o paciente que às vezes ele sai do serviço e encontra a unidade de saúde fechada, né? E aí ele tem um problema, ele vai para onde? Para a UPA, né? Então a gente vai tentar o quê? Melhorar a acessibilidade desse paciente, desse cidadão para a nossa rede fora do sistema de urgência e emergência, né? Então, a telemedicina é algo que vem de encontro a essa necessidade. E outra coisa que nós estamos fazendo estudo nesse exato momento é fazer em algumas unidades, não em todas, claro, mas em algumas unidades de saúde distribuídas na cidade, a gente fazer o que a gente chama de horário estendido, né? Que são unidades que vão atender até mais tarde, até 9 horas da noite, assim, para que esse indivíduo ele possa procurar com vagas agendadas e vagas de acolhimento, né? Não vai ser um outro pronto-socorro, né? Mas a gente consegue ampliar a capacidade, né, de acolhimento dessas pessoas. Se você tem o fluxo reduzido por conta do horário, você estendendo esse fluxo ele vai se diluindo, né? Nesse horário a mais você vai colocar em algumas unidades, né? E espera-se com isso que eu alivie a pressão em cima das unidades de pronto atendimento, né? Então, essas são as ideias, né? Os projetos que a gente está traçando nesse momento, né? E com relação à própria UPA lá do Sônia, né? Então, atualmente, o que a gente está fazendo a gente quer construir a nova unidade, a novo pronto atendimento, né? A nova UPA do Sônia, né? Que a gente já está em projeto, o projeto já está feito, na verdade. São novas unidades? O planejamento é esse? Não, a gente vai desocupar, vai transferir para uma nova unidade. Perfeito. Uma nova UPA no Vila Sônia. Naquela região? Né? Lá do ladinho, né? Precisa de um ajuste estrutural do ponto de vista de drenagem, né? Então, é um bairro que inunda muito. E aí, conversando... já tem onde que é perto do centro comunitário, próximo do centro comunitário. Um pouquinho... Isso. E aí, o que acontece? A gente já dialogou, inclusive, com o pessoal da Obras, né? De aproveitar que já vai ter que mexer lá, falar assim, vamos melhorar a drenagem até o córrego lá. Isso você já resolve o problema, né, que teria da nossa unidade. Isso. E o transtorno do cidadão de ter que ficar vivendo em inundação ali, né? Então, a gente já vai aproveitar esse ensejo, né, essa oportunidade de resolver a drenagem e a gente construiu uma nova UPA naquela região, tá? É claro que isso vai precisar de algum ajuste de atendimento, né, porque eu vou ter que remanejar algumas equipes, né, para que isso possa ser feito, mas isso já está em fase de execução. A gente já está fazendo algumas coisas, né? Equipe de obra, em breve já vai instalar. A gente já está começando a mexer em algumas coisas, mas claro, né, não é uma coisa que até em novembro vai estar pronto, né? A gente tem todo um processo para executar, mas isso é um fato, né? Isso já está em andamento, né? Então aí a gente vai ter aí uma nova UPA no Vila Sônia. Perfeito. Ao vivo aqui, Douglas, ele tinha reservado 10 minutos, o programa Piracicaba agora 10 minutos vira 40 minutos, né, Douglas? É assim, né? Ainda bem que você não tem uma emergência agora, né? Então, estou aproveitando a sua vinda aqui. Não foi nem um terço das perguntas do público. Muita. Vai mostrar daqui a pouquinho os verdinhos ali, para você ver a quantidade de pessoas participando. Mas vamos lá, a pergunta que está na tela, Fabiano, é isso? Do Fabiano. Aliás, não só o Fabiano, outras pessoas estão querendo saber sobre a questão do Hospital Ilumina, doutor. Pois não. Gostaria de saber se existe algum plano de utilização, né, do Hospital Ilumina. Legal. Muito boa essa pergunta, obrigado, Fabiano. O Hospital Ilumina, né, ele não está sob a gestão municipal, que a gente fala, né? Eu não sou dono né? O município não é proprietário ou administrador daquele hospital. Na verdade, ele era uma entidade privada que prestava serviços para o município, tá? Teve alguns problemas aí do ponto de vista fiscal, né? E com isso acabou
encontrando dificuldade, né, na sua administração e encontra-se hoje fechado as suas atividades encerradas, né? O problema do Ilumina, para fins de gestão, ele está hoje atualmente com a Justiça. Existe uma dificuldade, né, de ver como que vai resolver esse passivo financeiro, né, que é uma dívida grande que eles têm, né? E a gente tem, como já foi anunciado, acredito, no início do ano, né, que a Unimed tinha interesse de fazer a gestão, né, dessa unidade de saúde, né, mantendo o escopo, mantendo as características que ele foi criado, né, que é atendimento para pacientes, né, de prevenção e exames em câncer, né? Então eu recentemente estive conversando com a diretoria da Unimed, né? E essa intenção se mantém e, na verdade, essa intenção não é só uma intenção, né? Existem movimentos junto com a Justiça para que isso possa se tornar realidade de fato, né? Para que a gente espera, sendo bastante otimista, que até o final do ano todo o problema jurídico envolvendo o Ilumina, né, esteja resolvido e a gente consiga realmente abrir 2024 com o hospital iniciando suas atividades novamente. Tá? Mas isso ainda está muito fora do poder de gerência da Secretaria de Saúde, né? Isso está dependendo de outros atores que estão trabalhando em cima disso aí. Mas todos eles estão se empenhando muito para resolver esse problema do Hospital Ilumina, né? Que é um importante aparelho para a saúde de Piracicaba. Perfeito. Douglas, quero agradecer a sua participação. Pode abrir para nós aqui atrás, que eu gostaria de mostrar aí tanto de participação, a audiência do programa Piracicaba Agora. Abre a tela inteira, Tiagão. Olha aí a quantidade de verdinhos. São as perguntas que chegaram para nós aqui. Douglas, acho que 2 horas dá para você responder tudo isso aí. A gente vai encaminhar para a assessoria da secretaria. São os verdinhos. Vai embora aí. Com a sua vinda aí. A gente vai encaminhar para você, tá bom? Espero recebê-lo novamente aqui. Muito obrigado por reservar esse horário. A gente sabe que é muito corrido. Segunda-feira é início, então é bem corrido, mas muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no programa Piracicaba Agora. Espero recebê-lo novamente. Viu? Eu que agradeço bastante aí o convite. Com certeza vou estar à disposição de comparecer mais vezes aqui para poder esclarecer as dúvidas aqui. Esse programa é um ótimo, né, programa para que a gente consiga conversar diretamente com a população, tirar as dúvidas, né, de uma forma bem aberta, né? E é ótimo estar aqui. Muito obrigado, Neto, Maria, e boa noite a todos os telespectadores. Obrigado, Douglas, secretário de Saúde no município de Piracicaba, pela gentileza de estar conosco aqui. Valeu, Douglas.